Boa tarde, amado e querido irmão. A graça e a paz, tudo bem? Não se esqueça da frase: não existe evolução na zona de conforto. Uma pessoa estava conversando comigo esses dias e compartilhando, comentando sobre a CPI do Banco, a CPMI do Banco Master, do INSS, e ela veio perguntar para mim o que eu achava. Aí eu perguntei para ela, né? E você votou em quem? Ah, eu não votei em ninguém. Eu votei em branco. Eu olhei para ela e falei assim: eu prefiro mil vezes votar errado do que achar que eu estou me isentando. E hoje, pesquisando, lendo notícias, eu vi uma notícia do Editorial Central. Olha para você ver que profundidade. Os escândalos dos blindadores de ladrão. Forte, né, o título. Deputado revela o nome e expõe o submundo da CPMI do INSS. Em um discurso inflamado, base governista é acusada de proteger quadrilha que desvia bilhões de aposentados. Saiba quem são os parlamentares denunciados. Você já pensou? Uma pergunta básica. Você se lembra em quem você votou para deputado na última eleição? Você se lembra em quem você votou para governador, para presidente? Eu costumo dizer para as pessoas que nós temos que votar em pessoas que pautam, que buscam pautar princípios, ideias que defendam a família. E nós, como cristão, que somos e declaramos ser, não sei você, mas eu sou cristão. Não adianta eu me isentar de algo que está acontecendo no mundo, porque eu sou afetado por isso. Você é afetado por isso. Nós somos afetados por isso. E quando eu procuro ver e eu lembro, e cada dia mais fica mais forte no meu coração, o que a palavra diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, na parte A, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu vou continuar lendo para você, daqui a pouco eu continuo falando o que eu estava falando para você. A nação, ela assistiu atônita a mais um capítulo lamentável nos bastidores de Brasília. Durante sessão recente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI do INSS, que apura fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas. A oposição decidiu romper o silêncio de forma explosiva. Em um vídeo que circula amplamente, publicado pelo canal Gazeta do Povo, um deputado da oposição tomou a palavra em tempo de liderança para denunciar um esquema de proteção política que, segundo ele, visa acobertar os verdadeiros assaltantes do povo brasileiro. A fonte dessa revelação, o registro audiovisual da própria CPMI, divulgada pela Gazeta do Povo, evidencia o clima de tensão e a tentativa sistemática da base governista de sufocar as investigações. O que se viu foi a apresentação de um verdadeiro dossiê verbal. O parlamentar expõe 17 nomes de colegas que atuariam como escudo no Congresso Nacional para barrar a convocação e a investigação de envolvidos na fraude bilionária do desconto indevido. Segundo as denúncias relatadas na sessão, a corrupção institucionalizada parece ter ganhado uma sobrevida sobre a anuência da esquerda. Para entendermos a magnitude dos fatos, detalhamos as peças desse obscuro xadrez abaixo. Você está entendendo do que eu estou te falando? Você está entendendo a profundidade da fraude que foi cometida?
Você está entendendo a profundidade da defesa que está tendo para pessoas que roubaram aposentados e pensionistas? E eu vou te dizer uma verdade: no final de tudo, quem vai pagar essa conta somos nós. Vou continuar lendo para você. A verdade nua e crua. O clamor por justiça, CPMI do INSS. O contexto não poderia ser mais grave e revoltante. A CPMI do INSS investiga uma máfia suspeita de atuar por meio de falsas associações para dilapidar o parco patrimônio dos mais vulneráveis, os nossos idosos. São pensionistas que, na maioria das vezes, sequer sabem que estão sofrendo descontos na folha de pagamento. É neste cenário desolador que o deputado levanta a voz na tribuna. Ele aponta que a quadrilha não atua sozinha e que o esquema supostamente possui blindadores com foro privilegiado. O que aconteceu na sessão foi uma cartada audaciosa da direita ou da oposição para a transparência aos votos silenciosos que ocorrem no painel eletrônico, blindando os envolvidos de prestarem depoimento na comissão. Os nomes na mesa, a lista da vergonha e a conexão governista. A sessão, ela atingiu níveis drásticos de tensão quando a lista dos 17 parlamentares foi lida em voz alta, sob o protesto de membros da base que tentaram silenciar o orador, alegando regimentos. A lista de votos exposta na transmissão da Gazeta do Povo aponta diretamente para o coração do Partido dos Trabalhadores e a sua base de apoio. Entre os denunciados por votar contra as quebras de sigilo e as convocações estão os nomes como Jacques Wagner, PT da Bahia, Humberto Costa, PT do Pernambuco, Tereza Leitão, PT do Pernambuco, Paulo Pimenta, PT do Rio Grande do Sul, Rogério Correia, PT de Minas, Patros Ananias, PT de Minas e Alencar Santana, PT de São Paulo. A denúncia também engloba parlamentares aliados de outros partidos, como Elisiane Gama, PSD do Maranhão, e Jorge Cajuru, PSB de Goiás. Vocês se lembram de como o Jorge Cajuru foi eleito? Que falando que defenderia para quem que ele trabalhava? Presta bem atenção, se lembre disso. A implicação letal deste dossiê, nas próprias palavras do deputado durante a sessão, é de que as falcatruas se agigantaram sob o que chamou de governo do descondenado, sugerindo que forças do Planalto operam para manter o esquema intacto. Eles não querem destruir o esquema, eles querem manter o esquema para usufruir do sistema. O veredito das urnas há implicação para o futuro do Brasil. O que tudo isso implica na prática? Fica essa pergunta. Fica exposto o esforço orquestrado para esvaziar a CPMI do INSS, transformando-a em teatro e proteger quem deveria estar prestando contas à justiça. A manobra desvenda o método daqueles que discursam sobre justiça social em palanques, mas usam as sombras do plenário para acobertar fraudes com um ultimato carregado de emoção, eleitorado. Haverá eleição em outubro. Haverá eleições em outubro. Aquele que hoje aperta o botão para proteger suspeitos, votarão as suas bases para pedir votos. Esta revelação serve como um grito de alerta para a população. Não entregue mais o poder a quem ignora o clamor dos aposentados lesados. O desafio de limpar o Congresso agora repousa
exclusivamente na mão do povo. Presta atenção neste vídeo. Senhor presidente, eu peço tempo de liderança da oposição, porque nós só temos uma grande motivação para estarmos nesta CPMI, que é defender os interesses dos aposentados, das pensionistas, que foram roubados por uma quadrilha que transpassou governos, mas que se especializou e aumentou muitíssimo no governo do descondenado Lula. Isso quem prova são os números, o relator e os gráficos. Hoje nós estamos aqui mais um dia triste nessa CPMI, porque eu quero me dirigir ao aposentado e pensionista de todo o Brasil. Sabe por quê? Porque a blindagem, as pessoas vêm aqui, os colegas votam, aparecem no painel, mas o aposentado e pensionista do Brasil, às vezes não tem nem acesso, muitos roubados não sabem nem ler. Por isso, presidente, sabe o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ler o nome dos 17 que estão blindando de chamar gente que roubou aqui. Eu vou ler. No penúltimo requerimento, eu vou ler por estado e eu quero pedir aos aposentados e pensionistas do Brasil, de cada estado, para prestar atenção nesses nomes. Este ano terá eleição. Essas pessoas aqui estão blindando pessoas de virem aqui votar. Primeiro nome, atenção Bahia, votou contra hoje aqui, para investigar, deputado Jacques Wagner, do PT da Bahia. Atenção Maranhão, votou contra, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Votou contra, PT do Pernambuco, pernambucanos, Humberto Costa. Goianos, PSB de Goiás, Jorge Cajuru, blindador de ladrão de aposentado. Votou do PT de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão. Votou União Brasil do Acre, Meira Serafim. Votou para blindar Átila Lira, do Progressista do Piauí. Blindador de ladrão de aposentado, Ricardo Maia, do MDB da Bahia. Blindador de ladrão de aposentado, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Blindador de ladrão de aposentado, Alencar Santana, do artigo PT 14, de São Paulo. Artigo 14. Blindador de Só um ladrão. instante. Eu posso falar, presidente? Pode continuar, excelência. Já estão ficando nervosos. Artigo 14, presidente. Ó, tá me interrompendo, pô. Ok, estão me interrompendo. Ó, Excelência, continue, por favor. um minuto, presidente. Me interrompeu. 1 minuto. Blindador de ladrão de aposentado, Rogério Correia. Vou voltar. Que nem terminei, você já está levantando a mão, calma. Blindador de ladrão de aposentado, do PT de Minas Gerais, deputado Rogério Correia. Blindador do PSDB do Mato Grosso do Sul, deputado Dagoberto Nogueira. Blindador, gaúchos. Blindador de ladrão de aposentados, deputado do PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Blindador de ladrão de aposentado de Santa Catarina, Pedro que sai do PT de Santa Catarina. Blindador do Maranhão, deputado Ribeiro Neto, do PRD do Maranhão. E blindador do meu estado do Rio de Janeiro, meu colega deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro. Vou concluir, presidente. Todos estes nomes, 17 votos, blindaram, não botaram meu 1 minuto lá ainda. Blindaram. Presidente, artigo 14, hein? Pois não, Todos senhor, daqui a vocês pouco. podem usar o 14, é isso mesmo que eu quero. Para expor a cara destas pessoas, eles têm que botar a cara, presidente. Porque só votam caladinho e fica ali no painel, escondidinhos, todos blindando. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você tem ideia do que é isso, dessa realidade? E eu vou voltar a dizer a frase para você. Não existe evolução na zona de conforto. Nós estamos passando por situações no nosso país que não precisávamos estar vivendo, mas estamos vivendo novamente. Nós tivemos o mensalão, nós tivemos o petrolão,
E agora nós temos o rombo do INSS. Você que está me assistindo, que muitas vezes diz que não votou em ninguém, votou em branco, você é coparticipativo nessa situação. E você que me assiste, que votou errado, pense bem o que você está fazendo do seu país. Porque o nosso país está à beira de uma crise tão grande, mas tão grande, que eu acho que nós não ter, em menos de 20 a 30 anos, não conseguiremos nos recuperar disso. Eu quero pedir para você que me assiste agora, coloque a mão na consciência. Não se esqueça, você pode ter parte nisso. Não se isente. Não se esqueça que toda vez que nós nos isentamos de algo, nós somos coparticipantes daquilo que está acontecendo. Eu quero declarar, eu quero te pedir, repita comigo, não existe evolução na zona de conforto. Quero declarar para você que você nunca se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar, de compartilhar. Compartilhe esse vídeo para pelo menos 5 pessoas dos seus contatos e você vai ajudar a colocar as pessoas numa consciência maior do que é certo e do que é errado. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.